Velho Testamento, lição número 89. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que ótimo estarmos aqui para mais um Encontro com a Palavra, e você é bem-vindo. Essa aula é parte de um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O propósito deste estudo dos 66 livros da Bíblia é dar uma visão geral e prática das Escrituras. Já estamos chegando ao final da primeira parte, ao último livro do Velho Testamento. Estamos chegando ao livro de Malaquias. Ouça esse trecho do livro de Neemias para conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico em que o profeta Malaquias pregou. Neemias tinha restaurado os muros de Jerusalém na mesma época em que Malaquias exercia seu ministério. Ele era o governador dos judeus e também seu líder espiritual. Naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consistam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas com seus filhos ou com vocês. Essas foram as palavras de Neemias. Era assim que Neemias resolvia os problemas do povo naquele tempo. O problema era que o povo judeu estava se casando com pessoas não judias que viviam na Terra Santa. O resultado era que seus filhos não estavam mais aprendendo o hebraico, a língua do povo de Deus. O profeta Malaquias, que vamos estudar agora, também viveu nessa época. Malaquias tinha uma maneira muito peculiar de pregar e tratar dos mesmos problemas mencionados nesse trecho de Neemias. Você deve se lembrar que os 3 últimos profetas do Velho Testamento são chamados de profetas pós-exílio, porque eles ministraram ao povo depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Vou repetir porque é muito importante. O cativeiro babilônico é um marco muito importante na história do povo hebreu. Os profetas são classificados de acordo com o exílio: pré-exílio, no exílio e pós-exílio. Os últimos 3 profetas no Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas pós-exílio. Todos eles viveram e ministraram depois que o povo de Judá tinha voltado do cativeiro da Babilônia. Ageu e Zacarias viveram na época do primeiro retorno da Babilônia. O objetivo deles era a reconstrução do templo. Ageu era muito prático. Ele pregava: sejam fortes e trabalhem, priorize o que tem de ser priorizado e construam o templo. Zacarias tinha uma maneira muito bonita de pregar. Mas a chave para a força deles está na visão. Por isso Zacarias tira o véu e dá ao povo de Judá visões gloriosas de Deus, porque ele sabia que daquelas visões de Deus o povo receberia forças para reconstruir o templo e terminar a tarefa. Passaram-se 100 anos entre Ageu e Zacarias, que viveu e pregou na mesma época que Malaquias. 100 anos é muito tempo. Malaquias surgiu uns 10 anos depois de Neemias e Esdras, mas nem Esdras nem Neemias mencionam Malaquias. Malaquias abordou os mesmos problemas que Neemias. Apesar de Neemias ser mais severo em sua abordagem, ele não conseguiu extinguir o problema. 10 anos depois, quando Malaquias iniciou seu ministério, aqueles problemas ainda existiam.
Esses problemas abordados por Malaquias e por Neemias não eram os mesmos que o povo tinha quando saiu para a Babilônia. Antes do exílio babilônico, eles cometiam uma idolatria, e o grosso da imoralidade praticada estava relacionado à idolatria. Alguns teólogos dizem que depois do exílio o povo de Deus jamais se voltou para a idolatria. Aparentemente, eles aprenderam a lição. Jeremias profetizou que eles seriam reciclados e que, como um oleiro, Deus faria deles vasos novos. Quando o povo voltou da Babilônia, estava diferente. No entanto, aquele não era um povo perfeito e sem pecado. O pecado abordado por Malaquias é o que chamamos hoje de apostasia. Lendo a profecia de Malaquias, você observa que Malaquias não estava falando sobre o reino do norte ou do sul, porque já não havia mais dois reinos. Quando Malaquias pregava, ele simplesmente se dirigia ao povo de Deus. Malaquias estava pregando para o povo escolhido de Deus que tinha se tornado frio e indiferente. Eles estavam frios em relação a Deus. O problema deles era a apostasia, que significa se distanciar da posição que você ocupava antes. A apostasia é um pecado presente em toda a Bíblia e que ainda hoje existe entre o povo de Deus. Creio que a pregação de Malaquias é muito importante para os nossos dias, porque os tipos e problemas que ele abordou são os mesmos combatidos pelos pastores de hoje. Qual é o desafio de um pastor hoje quando ele sobe no púlpito, hein? Já ouvi um pastor dizer que quando o arrebatamento acontecer, sua igreja será a primeira a subir, porque as Escrituras dizem que os mortos em Cristo subirão primeiro. Em outras palavras, ele está dizendo que a sua igreja é mortinha. Existe o termo ortodoxismo morto para descrever os religiosos que fazem tudo certinho, mas estão mortos espiritualmente. Eles têm a forma, as leis, mas não têm a vida. Essa parece uma boa descrição de um cadáver. Era esse o problema combatido por Malaquias em sua profecia, o ortodoxismo morto. Malaquias também utilizava uma forma literária muito bonita e peculiar. Eu gosto muito do jeito como esses profetas escreveram. Abacuque é o meu preferido. Ele montou um verdadeiro programa de entrevistas cujo convidado especial era Deus. Mas pense também em Zacarias. Ele focalizava o problema visível e depois que o povo dizia, tudo bem, está certo, reconhecemos o problema, Zacarias aí tirava o véu e dizia, agora veja Deus, ele é maior do que o seu problema. Ele dizia, vejam o invisível. A forma literária escolhida por Zacarias foi a resposta mal criada. Uma vez eu vi a história de um missionário na Nova Guiné que estava tentando aprender a língua e cultura de um povo primitivo. Numa noite ele estava sentado ao redor da fogueira do acampamento quando um garotinho de 5 anos aproximou-se de seu pai e disse alguma coisa. Depois que a criança disse qualquer coisa, o pai agarrou a criança pelo pescoço e com a outra mão enfiou areia em sua boca. A criança saiu tossindo e cuspindo areia. O missionário perguntou para o pai o que havia acontecido e aí ele respondeu, mandei a criança fazer uma coisa e ela me deu uma resposta mal criada. Aquele pai mostrou à criança o que ele achava daquela atitude. Tenho certeza que ela entendeu. Alguns teólogos costumam falar que a forma literária do livro de Malaquias é como se fosse uma resposta atravessada. Malaquias tinha uma mensagem para o povo de Deus, mas toda vez que ele tentava dar a mensagem ao povo, eles lhe davam respostas mal criadas. Vemos isso acontecer 7 vezes no seu livro. Se você é pai ou mãe de adolescente, deve entender bem o que estou falando, não? Você já percebeu como os adolescentes sempre têm uma resposta pronta na ponta da língua? E se você é um bom pai ou mãe e bom disciplinador, também já percebeu que o melhor é não negociar com um adolescente. O melhor é lhe fazer uma proposta irrecusável, ser firme e nunca discutir. Qualquer um que já teve filhos adolescentes vai apreciar a forma literária do livro de Malaquias. Vamos ver qual é a mensagem nessa conversa de Malaquias com o povo de Deus. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto.
Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor até mesmo além das fronteiras de Israel. Essa é a primeira parte da mensagem de Malaquias, que vem como uma resposta atravessada. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Nesse estudo dos profetas temos observado que a mensagem deles é muito mais do que simplesmente fogo e enxofre, tristeza e destruição. Eles também têm uma mensagem de esperança. Cada uma das profecias termina com uma mensagem positiva. A esperança que eles pregavam era a única que o povo de Deus tinha. Todos eles apresentam ao povo um Deus amoroso. E por causa desse amor, Deus os enviou para a Babilônia. E por causa desse amor, desse mesmo amor, Deus os estava trazendo de volta. A advertência da palavra do Senhor através de Malaquias era: eu sempre vos amei. Será que você compreende esse amor de Deus? Segundo a Bíblia, devemos buscar conhecer a Deus. Mas as Escrituras também afirmam que Deus conhece você. No Salmo 139, Davi diz que Deus conhece tudo a seu respeito, quando você levanta e quando você se deita. Ele sabe até a quantidade de fios do seu cabelo. Ele conhece todos os seus dias. Deus sabe tudo sobre você. É importante que você também saiba disso. Uma coisa é eu dizer: conheço o presidente da República pessoalmente. Outra coisa bem diferente é o presidente ir para a televisão e dizer: eu conheço um pastor assim, assim, assado, que mora em São Paulo, Recife, chamado João da Silva e tal. Aí é outra história, né? Isso não seria o máximo, é muito melhor do que eu dizer que conheço o presidente? É com isso que Davi está empolgado no Salmo 139. Nós devemos conhecer a Deus, mas melhor do que conhecer a Deus é saber que Deus conhece você. O Deus do universo conhece você intimamente. A Bíblia também nos diz que devemos amar a Deus. Essa é uma verdade muito importante. O primeiro mandamento é para que amemos a Deus de todo o coração, força, alma e espírito. Ao mesmo tempo, ela também afirma que Deus ama você. Deus ama você. Você precisa entender que Deus nos ama. Malaquias usa como forma literária o diálogo semelhante àquele que é travado entre um pai e seu filho, que sempre tem uma resposta na ponta da língua para tudo que o pai fala, que está sempre retrucando. Acompanhe comigo o segundo exemplo desse tipo de diálogo no versículo 6 do capítulo 1. Ó filho, honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que me desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? O que significa desprezar o nome de Deus? Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira coisa que deveríamos pensar quando oramos. Tudo o que pedimos em oração deveria visar a glorificação do nome de Deus. Nos 10 mandamentos encontramos a ordenança para não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. O que a Bíblia quer dizer quando se refere ao nome de Deus? Um nome expressa a essência do ser de alguém. Os nomes de Deus nas Escrituras, como Senhor dos Exércitos, usado por Zacarias mais de 50 vezes, nos revelam algo sobre Deus e sobre o seu caráter, sobre como Ele é. De acordo com Moisés e Jesus, fomos criados para mostrar ao mundo como Deus é. Recebemos a ordem de honrar e glorificar o nome de Deus. Devemos adorar a Deus e a essência do que Ele é. Assim, dizer que desprezamos o nome de Deus é a mesma coisa que desprezar quem ou o que Ele é. Essa foi a segunda acusação de Malaquias. A segunda acusação que ele fez contra o povo e que o povo negou-se a admitir. Quando eles perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Na hora em que trazem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes,
Tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Aqui o povo foi acusado de oferecer comida impura como oferta a Deus. Naquele tempo eles pagavam seus impostos ao governador e os dízimos no templo, com animais que eram parte de suas riquezas e bens. 10% dos seus animais pertenciam a Deus. Só que, para ofertar a Deus, eles levavam animais defeituosos. Malaquias desafiou o povo de Deus a tentar fazer a mesma coisa para o governador quando fossem pagar impostos. Para honrar a Deus, sendo bons mordomos e colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, como Ageu pregou, deveríamos pegar o que é melhor para Deus e não ficar dando gorjetinhas como oferta na igreja. Dessa forma, além de Deus receber o dízimo, veríamos que Deus tem todo o direito a tudo que somos e temos. Malaquias continua. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Judá tem sido infiel, desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. Podemos fazer uma aplicação muito atual desse diálogo de Malaquias com o povo. O divórcio tem alcançado números epidêmicos na sociedade, e as pessoas dentro da igreja acabam fazendo como o povo de Judá, dizendo que Deus vê isso com bons olhos. Quando Malaquias cita o divórcio, ele faz o mesmo que Jesus fez no livro de Mateus e volta aos princípios básicos. Quando os religiosos o confrontaram e o questionaram a respeito do divórcio, Jesus disse que eles deveriam buscar o primeiro propósito de Deus quando instituiu o casamento e a família. Malaquias faz a mesma coisa e disse que quando eles fizerem votos diante de Deus para se casarem, o que Deus pretendia com aquilo? Que houvesse filhos consagrados daquela união, que houvesse uma descendência consagrada. Algum escritor cristão deveria escrever um livro sobre os direitos das crianças, porque, de acordo com a Bíblia, as crianças têm direitos. A filosofia humanista dos nossos dias tem como ponto de apoio esse discurso. Tenho o direito de decidir o que eu quero ou não no meu corpo. Por isso, se eu quiser matar a criança que está se formando no meu corpo, vou matar. Isso é problema meu, porque é o meu corpo e eu tenho os meus direitos. Com o divórcio, o discurso é, eu não tenho que viver com alguém com quem eu não esteja feliz. Tenho o direito de ser feliz e o direito de estar com alguém que me fará feliz. Deus diz não. O Senhor uniu o casal e ele odeia o divórcio. Quem realmente sofre com o divórcio são as crianças. O objetivo de Deus, quando instituiu o casamento, era que duas pessoas se unissem para que se tornassem pais. Depois, como pais, eles produziriam pessoas que um dia também se tornariam pais e produziriam mais pessoas. Essa é a lei da vida, instituída nos 2 primeiros capítulos da vida, que dá origem, crescimento e orientação à família humana. Hoje nós perdemos essa visão do propósito do casamento e da família, e era isso que Malaquias estava lembrando ao povo de Judá. O casamento não se resume ao que a outra pessoa pode dar a você. No casamento você deve ter o companheiro como centro de sua vida e não você mesmo. Pergunte a Deus qual foi o propósito dele para o seu casamento. Com o divórcio tomando proporções epidêmicas, tanto nos dias de Malaquias como nos dias de hoje, as pessoas criam sua própria moralidade e teologia para aliviar a dor do seu pecado ou para se sentirem mais confortáveis com ele. Mas ainda existe a voz que diz,
O que é certo, mesmo quando ninguém aceita. E pecado é pecado, mesmo quando todo mundo pratica. O próximo exemplo de resposta mal criada se dá quando Malaquias acusa o povo de Judá de inventar uma nova moral e usá-la como um anestésico espiritual para aliviar a dor da convicção de seus pecados. Está escrito assim: desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedecem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Quantas vezes já tentamos falar de Jesus e a resposta é: eu não tenho nenhum problema, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom cidadão. Ou então, não, eu trabalho na igreja, não tem nada de errado na minha vida. Essas pessoas precisam nascer de novo e continuam dizendo, como voltaremos? Tenho certeza que você já ouviu este texto de Malaquias. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. A ideia não era que o dízimo fosse apenas a 10ª parte, mas a primeira 10ª parte. O dízimo era uma maneira de dizer, Deus em primeiro lugar. E além do dízimo, os filhos de Israel também davam ofertas. Esse conceito do Novo Testamento é tratado como mordomia, que implica que tudo pertence a Deus e eu sou apenas o seu gerente. Mas é no dízimo que Deus nos convida a testá-lo. Ponham-me à prova, ele diz, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Preste atenção nesse último bate-boca do povo de Israel no livro de Malaquias. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos? Consideramos felizes os arrogantes, pois escapam ilesos os que desafiam o Senhor. No próximo programa eu quero mostrar essas discussões sob o ponto de vista do teólogo James Hatch, que fez um estudo intitulado 7 argumentos de um coração que está se distanciando de Deus. Os exemplos do livro de Malaquias mostram os passos de uma pessoa que está se distanciando de Deus. Um coração não fica frio de uma hora para outra. É resultado de um processo que culmina com a pessoa dizendo, felizes os arrogantes. Essas pessoas que antes tinham um relacionamento íntimo com Deus precisam entender que o cair na apostasia não acontece de uma vez. É um processo gradual, passo a passo. Se você estudar esses 7 exemplos de respostas atravessadas no livro de Malaquias e o diálogo ocorrido entre Deus e o povo de Judá, perceberá que esse distanciamento de Deus ocorreu gradualmente. Poderíamos dizer que eles tiveram um esgotamento espiritual. Toda vez que Deus se aproximava do povo através de Malaquias, ele era recebido com comentários sarcásticos como, o Senhor nos amou, quando? Como cansamos a Deus? Mas em que roubamos a Deus? As respostas do povo às reclamações de Deus demonstravam que eles não tinham o coração afinado com Deus, apesar de acharem que estava tudo bem. Na continuação do estudo de Malaquias, veremos os 7 passos do declínio para os quais os líderes do povo de Deus devem estar atentos. Então, até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.